Mas, pastor, primeiro, de novo, parabenizá-lo pela iniciativa de falar de apologética. A apologética hoje no Brasil é o patinho feio da teologia. Então as pessoas não querem tocar nesse assunto. E é um assunto que, politicamente falando, parece incorreto, mas teologicamente falando, é primordial. Porque a apologética é aquilo que vai proteger o seu rebanho, número 1. E número 2, a apologética, ela vai ajudar os membros da sua igreja a ganhar pessoas perdidas no mundo sectário. Então a apologética, ela tem esses dois viés. Protege a igreja, número 1. E número 2, instrui cada crente como lidar com as pessoas de outras convicções religiosas. Porque hoje o Brasil é de 95%, 96% de fé religiosa. Então, entre os 100% dos brasileiros, 96% vai dizer que tem alguma fé. Diante disso, a hora que eu vou evangelizar, eu tenho que ter esse conhecimento prévio, para que eu possa saber transmitir de acordo com a sintonia da pessoa que vai receber a minha mensagem. Então, para isso também serve a apologética. Quando nós estudamos teologia, a apologética, ela está dentro do braço da missiologia. Ela não é uma matéria independente, ela é uma matéria dependente. Hoje nós vamos falar sobre uma igreja, que também é um conjunto musical, para alguns é muito queridos, que é a igreja e conjunto Voz da Verdade. Entre os assembleanos, principalmente, esse grupo é muito requisitado. Está sempre cantando ali, se envolvendo com as igrejas. E aí a grande questão, para que falar desse grupo? Justamente para alertar do problema. Eu vou contar uma coisa que algumas pessoas aqui vão lembrar. No começo do século, 2001 a 2005, mais ou menos, 2007, nós tínhamos aqui em Rio Preto o Fest Gospel. Vocês se lembram desse evento? Eu era membro da diretoria do conselho de pastores da cidade, e eu me lembro que quando foi votado porque as pessoas que escolhiam, os grupos que iam vir a Rio Preto cantar, uma das bandas selecionadas foi a Voz da Verdade. Eu chamei a diretoria do conselho, na época era o pastor Daniel que presidia, Daniel Vaz de Lima, e eu falei, pastor, nós temos um problema. Ele falou, qual o problema, João Flávio? Eu falei, o Voz da Verdade é uma seita. E ele disse, por quê? Eu falei, por causa do unicismo. Para você que talvez não conecte ao fato, unicismo é aquela doutrina que nega as pessoas na Trindade, não aceita a doutrina da Trindade. Então o Pai é Jesus, o Filho é Jesus e o Espírito Santo é Jesus, tudo é Jesus. Tanto que tem uma música do Voz da Verdade que diz, tudo é Jesus. E eu conheço muito de Voz da Verdade, já vocês vão entender por quê. E aí, então, eu chamei a diretoria do conselho e expliquei. Expliquei o problema. Eu falei, é unicista, assim, assim, assim. O pastor Daniel falou, olha, pastor João Flávio, eu ouvi você, eu tenho que ouvir a outra parte. Eu falei, tá bom. Ele chamou o conjunto, veio o Carlos Moisés aqui em Rio Preto e o irmão dele, o Luiz. E ambos foram num jantar ou num almoço com o presidente do Conselho de Pastores. Depois eu inquiri o pastor e ele disse, olha, pastor João Flávio, eu conversei pessoalmente num almoço, num jantar com os pastores do Voz da Verdade e eles disseram que o que você disse não é verdadeiro. Eu falei, nossa, que coisa boa, né? Que maravilha, então o Voz da Verdade agora virou um conjunto trinitário, a igreja Voz da Verdade está crendo na Trindade. Eu falei, que bênção! Eu falei, glória a Deus, pastor, eu prefiro estar errado, que bom! E aí passou. No dia do evento, o que aconteceu? Um pastor aqui de Rio Preto mandou uma Bíblia apologética lá para o hotel do Voz da Verdade, que lá entre as seitas está o Voz da Verdade, que é uma Bíblia de estudo sobre seitas e heresias.
E entre os box lá do Fast Gospel, estava também um box do Instituto Cristão de Pesquisas. E o Carlos Moisés ficou bravo com isso, porque veja, na época, nós tínhamos a venda dos box para pagar os conjuntos. Então qualquer editora de qualquer empresa podia comprar esses box. E como foi o Instituto Cristão de Pesquisas que comprou, e eles foram os primeiros, através do pastor Nathanael Rinaldi, que detectou esse problema heresiológico no Voz da Verdade, o presidente do grupo ficou muito bravo. Bom, até aí tudo bem, mas na hora do show aconteceu o show. Na hora do show aconteceu o show. Não sei quantos aqui se lembram. O senhor Carlos Moisés, possuído em cima do púlpito, tipo um possesso, ficou irado com essa questão da Trindade. E ele começou, é que eu não tenho a gravação, mas na época tinha o evento gravado. E eu estava lá pessoalmente, e ele começou a atiçar os pastores, dizendo que Deus não era três, dizendo que a Trindade era pagã, que aquilo era uma coisa do diabo, e começou assim a atacar fortemente. E ele falava, eu desafio aqui qualquer líder religioso a subir aqui em cima e provar para mim que tem Trindade na Bíblia. E aí eu fui lá, né, irmãos? Mas a hora que eu cheguei no palanque, no palco, o que eu encontrei ali? Um segurança dizendo aqui você não sobe. Eu falei, mas o cara está me convidando. Não, ele não está te convidando, ele está só fazendo um desafio para você não aceitar. Eu falei, não, mas eu já aceitei. Não, mas você não pode subir. Mas ele não fez o desafio? Fez, mas você não vai subir lá. E aí o presidente do conselho chegou e falou, João Flávio do céu, esse cara me enganou. Eu falei, tudo bem, agora a gente vai fazer o quê? Deixa o show acontecer, depois a gente pega ele. Isso, irmãos, foi pago, acho que não sei se foi 15 mil ou 25 mil reais, foi pago por um dia de show. Tecnicamente falando, profissionalmente falando, ele tinha que vir cantar, independente de quem está lá embaixo, crê ou não crê na Trindade, ele não devia ter entrado nesse mérito. Independentemente de alguém ter mandado uma Bíblia apologética lá para o hotel deles, ou de ter um box lá do Instituto Cristão de Pesquisas, que é um outro instituto, o primeiro instituto que fez a denúncia contra a heresia deles, mas o fato é que ali, diante do acontecido, ocorreu esse momento trágico. E aqui na região foi distribuído um CD do Voz da Verdade, chamado O Mistério de Deus Cristo, onde o Carlos Moisés, que é hoje um dos presidentes do grupo, ele fala que a Trindade não é bíblica e combate a doutrina da Trindade. Eles tentaram abrir igreja aqui em Rio Preto e também em Mirassol. Parece que não deu certo. Mas o fato é que depois daquele dia, eu fico feliz com esse evento, porque os pastores do conselho começaram a me ouvir melhor, inclusive. Porque eles preferiram acreditar, porque lá na hora do jantar, junto com os pastores do conselho, da diretoria, eles perguntaram se cria na Trindade e o presidente do grupo falou que cria. Mas na hora do show, ele fez totalmente o contrário e desafiou os pastores, atacou as igrejas, foi deselegante. Então, eu estou contando um fato, irmãos, que é um negócio grave, porque talvez a gente tenha dificuldade em entender a Trindade, mas a Trindade é uma doutrina fundamental para se ser cristão. Não é possível sermos cristãos sem sermos trinitários. Uma coisa está ligada à outra. Eu até aproveito a oportunidade, pastor, numa próxima revista, do senhor tratar só sobre a Trindade. Esmiuçar o assunto, é complexo, é difícil, mas quem disse que entender Deus é fácil? Não é verdade? Deus, ele é um ser infinito, todo-poderoso. Veja, irmãos, entender o próximo já é difícil. Entender a mulher da gente já é difícil. Ou o marido da gente, das irmãs, pode dizer, eu também não consigo, moro com meu marido aqui há 30 anos, ainda não entendi ele. Ainda não entendo, ainda não compreendo. Agora, você imagina, nós estamos andando com Deus aqui, eu estou andando com Deus há 30 anos. É muito pouco tempo para entender Deus. É muito pouco tempo. Porque Deus é infinito, é imensurável.
Eu conheço um pouco sobre Deus, nós conhecemos um pouco sobre Deus. Agora, ter a jactância de dizer que eu conheço tudo sobre Deus é pecado. Deus é um ser infinito. Eu sou uma formiga em relação, nós somos uma formiguinha em relação a Deus. Inclusive a Bíblia nos chama de formiguinhas preguiçosas, né? Então nós precisamos ter entendimento, humildade para aceitar as coisas de Deus. Então, explicado isso, eu quero que vocês foquem no seguinte: nessa abordagem que nós vamos fazer do Voz da Verdade, nós não vamos aqui discutir a qualidade musical do conjunto, nem se eles dançam em cima do púlpito ou não, porque eu teria que julgar todos, então. Aí seria uma palestra sobre a postura dos conjuntos musicais evangélicos. Eu acho que aqui não cabe no momento. O que nós vamos focar é na doutrina, em 3 pontos principais: na questão do unicismo versus trindade, na questão da natureza de Jesus e da sua divindade, e também na questão do batismo do Voz da Verdade. Só esses 3 pontinhos. O principal é a questão do unicismo, ok? Outra coisa, eu conheço muito bem o Voz da Verdade, porque eu me converti em 1989. Muitos aqui talvez não eram nem nascidos. Mas nessa época, o grupo musical Formosa, aqui de São José do Rio Preto, estava gravando o seu primeiro LP na Califórnia. E quem levou-os até lá foi o presidente do Voz da Verdade, chamado Carlos Moisés, que inclusive ele foi o padrinho desse grupo musical. E nessa igreja que eu me converti, se cantava quase todas as músicas do Voz da Verdade. Então eu tenho conhecimento de causa? Tenho. E também tenho conhecimento teológico e técnico sobre o assunto. E nós não vamos levar a coisa para o lado pessoal. Nós vamos analisar a questão apenas teológica. Nós não estamos entrando no mérito pessoal. Contei a história aqui do que aconteceu aqui em Rio Preto, porque eu acho que é um direito de vocês saberem. Talvez, de repente, alguém aí quer trazê-los aqui, você pode ter o dissabor que nós tivemos. Quando que nasceu, então, essa organização e em que momento eles apareceram no Brasil? Eles nasceram em 1978, com a conversão do patriarca da família, que já é falecido, o senhor Fued Moisés. Ele é um árabe e ele vai se converter numa igreja chamada Igreja Pentecostal Unida do Brasil, que é uma das igrejas unicistas que existe aqui no Brasil. E ele conta a história que ele estava no cinema assistindo um filme épico, e nesse filme Jesus apareceu para ele, saiu fisicamente da tela do cinema e numa conversa ali com ele, pediu para que ele fundasse então uma igreja, uma organização. E daí ele vai fundar a Igreja Voz da Verdade. Da Igreja Voz da Verdade nasce também o conjunto musical, com o mesmo nome, Conjunto Musical Voz da Verdade. Então, onde está o problema com essa questão de unicista? Qual é a grande questão disso tudo? O grande quê da questão? Bom, o unicismo, queridos, ele é uma doutrina que vai dizer o seguinte: Deus não é 3 pessoas na divindade. Primeiro que eles nem compreendem assim, eles já vão criar um espantalho sobre a Trindade. O que é um espantalho? Eu invento uma coisa, uma estrutura doutrinária que o outro não tem, e a partir dessa estrutura que eu inventei, que ele não tem, eu refuto aquilo que não é a doutrina deles. Então, por exemplo, os cristãos que são trinitários, em nenhum momento vão alegar que adoram 3 deuses. Nós adoramos 3 pessoas na divindade. É assim que nós cremos. Lá está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas os unicistas, para descaracterizar a nossa fé, vai dizer que nós cremos em 3 deuses. Quem faz isso também é uma outra seita,
chamada Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová vai fazer isso. Eles vão alegar que nós cremos em 3 deuses. O unicismo nega que há Pai, Filho e Espírito Santo. O jeovismo vai dizer que só tem Pai e Filho e não existe Espírito Santo. Então, de certa maneira, os 2 grupos negam a doutrina da Trindade, que é 3 pessoas na divindade. E aí, eles vão dizer o seguinte: olha, Deus trabalha com máscaras. Por isso é chamado de modalismo, ou sabelianismo, que é o nome do homem que criou a doutrina, o bispo que criou a doutrina. O que é modalismo? É o modo. Por exemplo, olha a alegação, como é que funciona. Eu, pastor João Flávio, enquanto estou na escola, sou o professor. Em casa, sou o marido. E na igreja, sou o pastor. Entenderam a ideia deles? Então, eles querem dizer que no Velho Testamento, Deus agiu como pai. No Novo Testamento, Deus agiu como filho. Na dispensação da igreja, Deus age como Espírito Santo. Mas tudo é Jesus. Quando nós ouvimos aquela música do Voz da Verdade, por exemplo, No Caminho do Gólgota, já ouviram essa música? No caminho do Gólgota, lá foi Deus. Sofrer por mim, padecer por mim, ele canta. Então ele canta que no caminho do Gólgota estava Deus sofrendo por mim. Olha que interessante, preste atenção nisso. Jesus é Deus? Sim ou não? Sim, Jesus é Deus. Mas Deus é Jesus? Aí que está o problema. Não. Você está entendendo como é que o negócio é complicado? Jesus é Deus, 100% verdadeiro, mas Deus não é Jesus. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí que está a problemática. Falta a solucionática, né? Já tem a problemática. Mas vejam, na Bíblia, nós vamos perceber claramente que temos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Quando Jesus está se batizando, lá em Mateus capítulo 3, o que nós vemos ali? Nós vemos Jesus dentro da água, nós ouvimos uma voz do céu, bradada pelo Pai, e o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Quem nós temos ali? Ali nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Ali nós temos a Trindade. Se Jesus fosse o Pai encarnado, nós teríamos ali o quê? Uma cena teatral. Jesus brincando com seus telespectadores, falando do céu como ventríloco quando ele estava embaixo na terra. Vocês estão entendendo como isso aí é fora do padrão? Sem contar que a teologia cristã ensina que o nosso pecado foi pago pelo Filho a quem? Ao Pai. Mas se o Pai estava na cruz, isso chama patricídio, se o Pai estava na cruz, a quem foi pago o nosso pecado? O preço pelo nosso pecado. Entendem a problemática? Percebam? Deus não é uma máscara. Nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo. Apesar dos 3 estarem ligados na divindade, serem a divindade, mas são 3 personalidades dentro da divindade. Deixa eu citar aqui algumas igrejas, desce por favor mais um, aí. Algumas igrejas para você ficar atento com essa heresia unicista. Além da Igreja Voz da Verdade, Igreja Só Jesus, Igreja Local Árvore da Vida de Witness Lee, Adeptos do Nome Yehoshua, Tabernáculo da Fé de William Branham, A Voz da Pedra Angular de William Soto Santiago, Ministério Internacional Crescendo em Graça, Igreja Cristo Vive do Apóstolo Miguel Ângelo e Pentecostal Novo Nascimento em Cristo, além de outras. Então aqui nesse quadro estão os nomes mais relevantes que temos aqui no Brasil. Então os irmãos já fiquem alertas aí,
Estamos tratando do Voz da Verdade, mas nós temos outras organizações. 3 erros: a natureza de Deus, a natureza de Cristo e a fórmula batismal. Nós vamos analisar isso tudo hoje. Com relação à natureza de Deus e à doutrina da Trindade, olha o que afirma a organização Voz da Verdade. O Ministério Voz da Verdade crê que existe um só Deus e não 3 deuses, se manifestando de várias formas, como o Pai, Criador do mundo, como o Filho, que veio resgatar o homem do pecado, e como o Espírito Santo está atuando hoje em nossas vidas. Isso é o que está no site oficial da Igreja Voz da Verdade. Então aqui nós observamos que eles querem dizer que a nossa trindade é 3 deuses. É aquilo que eu disse, é um espantalho. Nós não cremos em 3 deuses. Nós cremos num Deus que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vamos ver isso. O que cremos é 3 pessoas que subsistem numa divindade. Quem acredita em 3 deuses? Está aí. As organizações que são triteístas. Por exemplo, quando nós estudamos o mormonismo, que é a Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, eles são triteístas. Eles acreditam que o Pai é um Deus, que o Filho é um outro Deus, inclusive o irmão de Satanás, né? Jesus para os mormons é irmão de Satanás, e também o Espírito Santo é uma outra divindade. Então, apesar dos mormons usar a terminologia trindade, os mormons são triteístas. Nós não acreditamos nesse absurdo. Olha bem, a Bíblia deixa claro algo sobre Jesus. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Colossenses 2:9, e nele habitava a plenitude da divindade. Então nós temos o Verbo que era Deus e se fez carne, João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tá? Outra coisa, 1 Timóteo 2:5. Então a Bíblia fala ali em Timóteo que Jesus é o intercessor entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, para frisar que ele teve uma natureza encarnada. Então Jesus foi e é 100% Deus e 100% homem. Em nenhum momento ele parou de ser divino. O que aconteceu foi o poder dele estar restringido pela humanidade. Por isso que quando ele ressuscita, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por que que é dado? Na verdade, quando a gente lê João 17, nós entendemos. Ele fala: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes. Então, quando Jesus é ressuscitado, ele então, todas as limitações da humanidade são desfeitas. Então Jesus, nós não temos dúvida, ele é Deus. Agora, Deus é uma palavra polissêmica. O que é polissemia? O que é uma palavra polissêmica? Uma palavra polissêmica é que serve de mais de um sentido, é que tem mais de um sentido. E a palavra Deus, ela é enquadrada nessa categoria. Jeová, há um engano aqui, muito pregado aí para as testemunhas de Jeová. Jeová não é o pai de Jesus. É um engano que muitos acreditam. Jeová é o pai de Jesus. Não, a palavra Iavé, inclusive não é nem Jeová é uma tradução equivocada, a que se aproxima mais da realidade do tetragrama do nome de Deus. Os judeus nem usam esse nome, os judeus usam o termo Hashem. Hashem quer dizer o eterno, porque eles não sabem o nome de Deus, né? Nós traduzimos por Jeová em algumas Bíblias, outras traduzem por Iavé, mas esse nome Iavé, Jeová, ele não é o nome do Pai, ele é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos encontrar esse nome se aplicando às 3 pessoas da divindade. Então há um equívoco muitas vezes da gente entender o nome Jeová como o nome do Pai. Olha, em Efésios 1:3 se refere ao Pai.
Em 1 João 5,20 se refere ao Filho. E Deus, em Atos 5, de 3 a 4, se refere ao Espírito Santo. Então nós temos aí que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E Deus é a Trindade. Então a Trindade é o nosso Deus. Tá certo? E aí, irmãos, lá no Velho Testamento, nós vamos encontrar uma palavra que aparece 2.500 vezes, que é um dos nomes de Deus, que é Elohim. Esse nome está no Bereshit, que é no livro de Gênesis, na introdução do livro. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra ali é Elohim. E olha que engraçado, no hebraico, o termo Deus é Elohá. Elohim é plural de Deus. Os judeus tentam explicar como um plural majestático, mas nós sabemos que ali está a revelação da Trindade. Quando você começa a ler o livro de Gênesis, não sei quantos aqui já observaram, Deus não fala no singular. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Desçamos e confundamos as suas línguas. Lá em Gênesis capítulo 11. Então é espetacular isso. Deus falando no plural. Uma das coisas que eu faço, inclusive, para evangelizar muçulmano, é que eu pego o Alcorão, e lá no Alcorão, o Alá fala no plural também. Então eu uso o Alcorão, aí eu pergunto, por que Deus está falando no plural? Com quem que ele está falando aqui que ele vai fazer a criação? Ele deve satisfação para algum anjo? Ele tem que falar, vamos fazer o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança? Vê se faz sentido. Deus falando para um subalterno que ele vai fazer todas as coisas, inclusive a humanidade, a sua imagem e semelhança, e botar o subalterno no negócio. Faz sentido? Isso é muito explicativo para nós que cremos na doutrina da Trindade. E aí alguém pergunta, pastor, como é que alguém pode ser um e mais de um ao mesmo tempo? Olha, nós temos aí a expressão monoteísta do Velho Testamento, que é o Shema judaico, que é a proclamação de fé judaica, que é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ou seja, está dizendo claramente que Deus é único. E a palavra único aqui, em hebraico, é essa aí, que você está vendo aí, ó, Echad. E aí essa palavra aí aparece em Deuteronômio 6,4. Olha lá onde ele aparece de novo. Em Gênesis 2,24. Quando Deus fala que o homem e a mulher serão os dois uma única carne. Está de novo aí a palavra Echad. A palavra único. Então veja, quando Deus olha para mim e para minha esposa, Ele não vê duas pessoas. Ele vê uma pessoa. No casamento, marido e mulher são apenas um. Dentro do casamento, marido e mulher é um. Isso é muito interessante. E alguém vai perguntar, pastor, por que Deus tem que ser três? Por causa do processo da salvação. Mas para haver o processo de salvação, nós temos que ter o Filho pagando a salvação ao Pai. E o Espírito Santo colocando essa salvação no coração do homem. Chama economia divina. Na economia divina, nós temos que ter Pai, Filho e Espírito Santo, por causa desse processo salvífico. Se o homem não tivesse pecado, nós só íamos saber que é um Elohim na glória, que é o nosso Deus. Não havia necessidade de saber mais nada. Mas como o homem pecou, nós temos que entender que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Interessante isso, né? Muito interessante. Na fórmula batismal, nós temos aqui uma certa confusão dentro dessa doutrina. Ou seja, para eles tudo é Jesus, então o batismo é em nome de Jesus. Atos 2,38 é invocado, seja batizado, Pedro fala, em nome de Jesus Cristo. E aí o Voz da Verdade e as seitas unicistas não aceitam a ideia de batismo fora do nome de Jesus.
porque para eles o Pai é Jesus, o Filho é Jesus e o Espírito Santo é Jesus. Eu acho engraçado isso, porque alguém aqui já viu um batismo das testemunhas de Jeová, que nega a doutrina da Trindade? Alguém já viu? Não? Eu já vi. Eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apesar de não crerem no Espírito Santo. Está lá, se você pegar, entra no Google aí, escreve fórmula batismal da Sociedade Torre de Vigia, vai aparecer. Eles batizam como está em Mateus 28:19. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebe aqui? A fórmula é batismal, mas também é o quê? Trindade. Já ouviram o pastor fazer a bênção apostólica no final do culto? Que o grande amor de Deus, que a graça consoladora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos vós. 2 Coríntios 13:13, o último versículo, é a bênção. Quando a gente analisa lá em Efésios capítulo 4, lá fala um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Irmãos, a Trindade está em toda a Bíblia. Lá em João 14, eu não sei se é o 16 ou 26 ou os dois, mas o Senhor Jesus fala assim, eu irei para o Pai, e não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei quem? O outro Consolador. Inclusive na tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia adulterada das TJs, que negam a Trindade também, lá está escrito isso, igualzinho. Ou seja, ali Jesus está falando que ia rogar o Pai para mandar outro. Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade. Uma vez uma testemunha de Jeová chegou em mim e falou assim, mostra onde é que tem Trindade na Bíblia. Eu falei, aqui João 14. Lê aí para mim. Mas onde é que está aqui a palavra Trindade? Eu falei, filha, a palavra Trindade não está na Bíblia, nem a palavra Bíblia está na Bíblia. A palavra Bíblia está na Bíblia? Bíblia vem de biblioteca. Por que a palavra Trindade não está na Bíblia? Porque é um conceito teológico criado por Tertuliano no século II. O conceito está na Bíblia, a palavra não. Quer ver uma coisa? Todos nós acreditamos que Deus é onisciente. O que é onisciente? Que sabe todas as coisas. A palavra onisciente não está na Bíblia. Está na Bíblia que Deus sabe todas as coisas, mas a palavra onisciente, ela é mais moderna, no dialeto. Vocês estão entendendo? Então esse argumento é furado. Então dentro da teologia, nós temos doutrinas, por exemplo, soteriologia, amartiologia, são doutrinas que dentro da sistematização da teologia, nós estudamos. Voltando para Mateus 28:19, que é a fórmula batismal. Mas aí a questão é, se a fórmula é em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, por que Pedro mandou batizar em nome de Jesus? Hein, amados? Como é que você pensa nisso? Vamos analisar o fato? Quando nós vamos para o livro de Atos, nós temos 4 vezes para batizar em nome de Jesus Cristo. Mas olha lá, Atos 2:38, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Olha Atos 8:16, sido batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10:48, batizados em nome do Senhor. E Atos 19:5, batizados em nome do Senhor Jesus. Observam que é 4 vezes citado e 3 vezes diferente o jeito. Irmãos, uma fórmula pode mudar? Uma fórmula pode mudar? Não, porque uma fórmula tem que ser sempre igual. A fórmula batismal, ensinado por Jesus, praticado pela igreja primitiva no Ditaquê, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a Trindade, a fórmula batismal sempre foi em nome da Trindade. Agora, o que nós observamos em Atos? Não é igual. Por quê? Porque não é a fórmula. Mas o que o livro de Atos está dizendo? Por que o livro de Atos estaria desobedecendo Jesus? Fazia poucos dias que havia sido assunto aos céus. Olha aí, Colossenses, capítulo 3, versículo 17, está lá na tela, eu vou ler. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. O que Paulo está dizendo?
Paulo está dizendo que tudo que a igreja faz debaixo da autoridade de Jesus. Esta reunião aqui é feita em nome de quem? Jesus. A ceia que vocês vão fazer domingo é feita em nome de quem? De Jesus. As crianças que são apresentadas nesse púlpito é apresentada em nome de quem? De Jesus. E o batismo que nós fazemos quando alguém aceita Jesus e é discipulado é em nome de quem? Em nome de Jesus. Está debaixo da autoridade. Agora, na hora de fazer o batismo tem uma fórmula. Qual é a fórmula? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebam que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E detalhe, observe que a minha resposta apologética, eu cito apenas 6 versículos. Mateus 28, 19, Atos 2, 38, Atos 8, 16, Atos 10, 48, Atos 19, 5 e Colossenses 3, 17. Por quê? Porque a resposta está na Bíblia. O que eu estou falando para os irmãos é isso. O que o apóstolo Pedro disse e o que está escrito no livro de Atos é que o batismo daquela pessoa que tinha aceitado Jesus como Salvador seria feito debaixo da autoridade de Jesus. Mas na hora que ele entrava na água e ele descia a água, era como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebam isso, sim ou não? Consegue perceber? Então, queridos, pela fórmula batismal, nós já observamos como é que eles são mal informados. Porque se fosse uma fórmula, aqui no livro de Atos deveria ser quatro jeitos idênticos. Mas não, nós temos 3 jeitos diferentes. Por quê? Porque não é fórmula. Está dizendo debaixo da autoridade. O jeito de batizar é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aliás, o pastor pergunta: você crê que Jesus é o teu Salvador? A pessoa responde sim. Você crê que Ele perdoou os teus pecados? A pessoa responde sim. Aí o pastor diz na hora do batismo: mediante a sua profissão de fé no nome de Jesus, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mais uma vez, nós observamos a obtusidade desses indivíduos ao não analisar o texto bíblico de acordo. Qual é o argumento deles? É que Mateus 28, 19 não está nos originais. Mentira! Todos os originais grego e em latim, e em outros idiomas inclusive, mas vamos pegar só o grego principalmente, tem Mateus 28, 19. Então esse argumento é falacioso, não tem evidência sobre isso. Eu queria concluir com o texto de Mateus, capítulo 7, do 22 ao 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aqui eu volto naquele ponto de novo. Pastor, não pode então cantar a voz da verdade, se a música dele é bíblica? Porque se nós analisarmos as músicas do Voz da Verdade, eu já fiz isso, nós teremos aí no mínimo 90% de músicas bíblicas e 10% no máximo que foge ao teor bíblico. E aí você pergunta: por que não posso cantar então? É uma boa pergunta, não é? Você já usou veneno de rato? Eu tenho lá em casa um veneno de formiga espetacular. É uma injeção, assim, uma seringa de mel. De mel. Só pingar assim no chão, mas, irmãos, é poderoso o negócio. As formigas, um pinguinho daquele negócio. Outro dia o cachorro andou vomitando, acho que ele lambeu aquele mel. Então veja, como é que se faz veneno para formiga? Se faz de mel. Como é que se faz veneno de rato? Se faz com amido de milho, 95% de amido de milho. Olha só. E 5% de arsênio. Se for mais, o rato percebe o cheiro. Se não for mel, a formiga não vem. Então, como é que funciona o trabalho sectário de algumas seitas? Eles são muito parecidos conosco. Inclusive, as piores seitas são aquelas mais parecidas com a gente. Por exemplo, ninguém precisa dizer que o macumbeiro não é evangélico. Você vê o cara recebendo o Exu, o pombo agira rodando que nem um doido, você já sabe que aquilo não é evangélico.
Embora tenha umas igrejas por aí que parece esse negócio, né? Mas você já sabe que não é evangélico. Agora, quando você vai numa reunião que é parecida com a nossa, que tem músicas similares, fica mais difícil o discernimento. Mas eu vou te ajudar a entender isso. Vocês conhecem o Padre Fábio de Mello? O Padre Fábio de Mello é um cantor católico. E eu pergunto para os irmãos, a maioria das músicas dele são bíblicas ou não? São bíblicas. O Padre Zezinho, ele tem uma música chamada O Galileu, que é muito bonita. Certo dia apareceu um homem galileu. É muito bonita a música. Eu pergunto para os irmãos, são bíblicas essas músicas dos padres? E aí, nós vamos cantar em nossas igrejas? Irmão, a Bíblia diz, observai tudo e retende o que é bom. Mas a Bíblia também diz assim, Paulo fala em Romanos 14, se comer carne escandaliza meu irmão, embora o tolo come alface, o que eu faço? Não como carne. Você canta o Voz da Verdade aqui. No caminho do Gólgota, lá foi Deus. Ou na hora do Salvador, né? Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma. É a hora do Salvador, né? Bonita a música, né? Ou aquela outra, Doce Espírito Santo, né? Então você fica emocionado com umas músicas dessas, belíssimas músicas. Aí você canta aqui na sua igreja, aí o Voz da Verdade vem aqui na cidade. O membro da tua igreja vai fazer o quê? Vai lá assistir. Aí chega lá, ele ganha um CD, chamado O Mistério de Deus Cristo. E aí ele vai ouvir o pastor Carlos Moisés falando que a trindade é católica, que a trindade é pagã, que a trindade não é boa, que a trindade é coisa do inimigo. E convidando o membro da sua igreja para ir para a seita dele. Eu te pergunto, aquela pessoa vai estar protegida? Não. E quem desprotegeu ela? A própria igreja. Isso acontece com música adventista também. As igrejas evangélicas, muitas delas cantam músicas adventistas. E isso é um problema para os irmãos mais fracos na fé. Então, queridos, música é o que não falta para nós cantarmos. Outro dia alguém falou assim para mim, mas pastor do céu, tem uns cantores gospel aí que a gente canta música na igreja, os caras têm uma vida torta, sabe? Parece aquela musiquinha do homenzinho torto, né? Havia um cantorzinho torto, que tinha uma vidinha torta, cantava musiquinha gospel, né? Tem um monte de cantor assim, não é verdade? Cantor gospel que tem a vidinha torta é a coisa mais fácil, que largou da mulher, que adulterou, né? Que fuma uma maconha de vez em quando, que vai num bordel de vez em quando e aparece na internet, porque agora com o celular não tem mais jeito de esconder. Irmão, não dá nem, hoje em dia não dá para você pecar debaixo de um quieto não, filhinho, você pecar vai vir à tona, viu? Alguém vai filmar você, tá certo? Então não é só Deus que está vendo agora, viu? Viu? Estão vendo aí. Não tem jeito não. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, qual é a diferença? Uma coisa é o cantor ter um problema pessoal na vida dele. Outra coisa é aquela organização que o cantor canta ser uma seita. Percebe a diferença? Eu, pessoalmente, irmãos, minha mulher está aqui, ela é cantora, ela canta, tem uma voz belíssima. Ela sabe disso, ela gosta de ouvir esses grupos. Eu não tenho prazer de ouvir esses grupos. Com raras exceções. Com raras exceções. Eu não tenho prazer. Isso é um outro problema. Como eu disse, se a palestra de hoje fosse a respeito de conjuntos musicais evangélicos, nós poderíamos discutir tudo isso. Mas não está em voga aqui. Nós estamos falando da questão da problemática envolvendo a doutrina. Então, o Voz da Verdade desvirtua a trindade, desvirtua a natureza de Jesus e o batismo deles está equivocado. Tá certo? E isso não é uma questão, irmãos, não é uma questão secundária. Não é. Desvirtuar a natureza de Deus, chamar a trindade de coisa pagã, não é uma questão secundária. É uma coisa muito séria.
Quem não reconhece a Deus, o Pai, a Cristo, o Filho e ao Espírito Santo de Deus, o Consolador, não é cristão verdadeiramente. Amém, amados?